Senhor, nós te somos gratos, imensamente gratos, meu Pai, pelo privilégio que temos de estarmos em tua casa de oração nesta noite. Muitos não têm esse privilégio. Muitos querem estar aqui, mas não podem, porque estão acamados, num leito, em casa, no hospital. Muitos outros poderiam estar aqui, Senhor, mas pela fraqueza da fé, pelo desânimo que impera em suas vidas, não têm a coragem de levantar, vestir uma roupa e se encaminhar à tua casa de oração para adorar o teu nome, juntamente com outros irmãos e irmãs. Mas nós te louvamos porque nós temos esta alegria no coração, Pai, de sairmos de nossas casas voluntariamente, cada um, e nos juntarmos como servos e servas do Senhor, num só propósito, que é adorar o teu nome. Para isso, Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos os pecados, Pai, cometidos contra o Senhor, para que assim nos aproximemos do Senhor nesta noite com um coração limpo, coração puro, e adoremos o teu nome com sinceridade de coração, meu Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo privilégio que o Senhor tem nos concedido de sermos um peso na balança no que diz respeito à eleição do nosso país, Senhor. Que possamos assumir esta responsabilidade, Pai, no sentido de que não somente possamos fazer isto através do voto, mas que possamos também, Pai, fazer isto através da oração constante por nossas autoridades, sobretudo sobre a vida do novo presidente do nosso país, Senhor, para que seja um presidente justo e honesto, meu Pai, no sentido de que o povo não possa sofrer, mas que haja prosperidade e paz em nosso país a partir de então, e que o teu nome possa ser honrado e glorificado através disto, meu Pai. Em um nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Vamos adorar o nome do Senhor, irmãos. Texto do Salmo 34, que foi musicado. Em todo o tempo eu louvarei ao Senhor, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Convido a congregação para em pé cantarmos esta música. Tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se no Senhor a minha alma. Engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o
estará nos meus lábios. Engrandecer ao Senhor, engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo e todos a uma. E nós ouvimos com a congregação seu. Senhor, alegra-se no 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 Senhor, a minha alma. Sentar. Texto de Efésios, capítulo 4, verso 12. Carta de Paulo à igreja em Éfeso, leiamos conforme indicado. Em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É manhã, pescador, já se lança no mar, para pegar os pescados, para ganhar os trocados, para se sustentar. Sol a sol com suor, céu e céu, mar e mar. Quando enfrenta perigo, logo lembra do amigo que não pode voltar. Meia volta se faz, não dá pra retornar. Some o sol, some a cor, surge o medo e o temor, e esquece da dor, e esquece do pão, e esquece o metal. Sabe que de sua vida, se Deus não der guarida, o que tem é fatal. Se a vida é naufrágio, todo esforço é fracasso, só Deus tem solução. É manhã, pescador, já se lança no mar, para pegar os pescados, para ganhar os trocados, para se sustentar. Sol a sol com suor, céu e céu, mar e mar. Quando enfrenta perigo, logo lembra do amigo que não pode voltar. Meia volta se faz, não dá pra retornar. Some o sol, some a cor, surge o medo e o temor, e esquece da dor, e esquece do pão, e esquece o metal. Sabe que de sua vida, se Deus não der guarida, o que tem é fatal. Se a vida é naufrágio, todo esforço é fracasso, só Deus tem solução.
Primeira canção, música de louvor, texto tirado diretamente da Bíblia. A segunda canção fala de salvação, confiança em Deus. Ambas as canções do grupo Vencedores por Cristo, que completa 50 anos neste ano de 2018. Uma vasta contribuição na música cristã, evangélica, no nosso país. Diversos temas, como nós vimos, letras tiradas diretamente da palavra de Deus, os salmos, mas também uma visão evangelística. Essa letra, Pescador, é uma delas. E também uma contribuição para a vida da igreja como um todo, diversas áreas da vida da igreja. Cultos de oração, por exemplo. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer cada dia tua vida viver. Nossas vidas vêm, pois, transformar. Refrigério, calma-nos. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Outra contribuição para a vida da igreja, eles também doutrinam a igreja, questões do dia a dia, de relacionamento entre pessoas. As palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer. Com certeza fala bem melhor o mudo, se sua atitude manifesta o que crê. Compromisso, sumiço, omisso, ou faz o que fala ou se cala de uma vez, que não venha sobre si justo juízo, pois terrível coisa é cair nas mãos do rei. Mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Mesma língua canta um hino e traz divisão. Não pode dar a mesma fonte o gosto e o amargo. Se Cristo habita de fato no coração. Muito oportuno para os dias de hoje, né? A todo momento, mas principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, em que as pessoas declararam guerras contra seus amigos, irmãos de igreja, por causa de posições partidárias. Não política, porque a política é muito maior do que isso, né? A vida, o ser humano, como já diziam os filósofos gregos, é político, mas política partidária. Fonte, fica uma das recomendações de Vencedores por Cristo para a nossa vida no dia a dia da igreja, né? Mas também, se eles estavam falando de fonte de relacionamentos, fala de comunhão, né? A começar em mim, quebra corações, para que sejamos como tu és em nós. Mais uma vez. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A
Comunhão lembra do quê? Ceia. Essa eu preciso da ajuda dos universitários. Comunhão lembra ceia. Essa ordenança que o Senhor nos deixou até que Ele venha. Eu te convido para ceiarmos, a mesa está posta, escolha o lugar. Esta é a festa do pão e do vinho que eu ofereço a quem mais chegar. Vamos celebrar, minha hora, meu amor, que nos torna irmãos, refazendo a paz. Vamos celebrar, vida nova neste amor, reconciliação na cruz. Só um trecho. Oração, comunhão, vida comunitária, relacionamento, ceia, mas também o anúncio da volta de Jesus. Eles não esqueceram isso. Era um grupo de Vencedores por Cristo, é uma missão interdenominacional, mas a inologia, o repertório, segue a linha do cantor cristão. Fala da volta de Cristo, de ceia, de comunhão, doutrina da igreja. Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Fala da volta de Cristo e fala também quando nós já estivermos lá. Está o meu tesouro, lá onde não achou, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Louvamos a Deus pela vida de Vencedores por Cristo, né? 50 anos dessa missão saíram pastores, missionários, missionárias, profissionais também que usam sua profissão para a expansão do reino de Deus no nosso país e fora dele. Essa semana nós comemoramos o dia do médico. E aqui na igreja nós temos alguns irmãos que se dedicam a essa tarefa. São médicos. Tem a Gildene, vamos lembrar quem mais?
Doutora Lúcia, quem mais? Deniberg, quem mais? Ediane, quem mais? O Glauco, lá em São Paulo, é membro da igreja, e está no grupo da igreja, viu? Então nós temos vários e vários irmãos que são médicos aqui, temos estudantes de medicina, vários dos nossos jovens são estudantes de medicina, estão se preparando para essa profissão. Uma profissão, meus irmãos, que é muito querida. Todos nós, querendo ou não, gostamos de médico. Nós dependemos de médico. E pensando no dia do médico, a Bíblia fala de um irmão nosso que viveu na época, logo depois que Cristo subiu aos céus, esse irmão entra na história da igreja. E ele era médico. Lembra o nome dele? Lucas. Igual o nosso irmão Lucas, que hoje estava inspiradíssimo, né? Lucas, ele não era judeu, ele não era do povo hebreu, vamos dizer assim. Ele não era romano, ele era da Síria, seria o país hoje correspondente à Síria, da cidade de Antioquia. E ele fez o curso dele de medicina na cidade de Antioquia. Não sabia nada de Cristo, não sabia nada dos discípulos, até que ele conhece o apóstolo Paulo. Paulo se converte e, em seguida, Paulo passa para Lucas essa palavra de Deus. E eles têm, a partir daí, uma história juntos, uma história maravilhosa. Viram colegas de missões e a gente vai ver algumas coisas. Então, Lucas, um gentio, começa a investigar a vida de Cristo. E é interessante, ele era médico e agora ele começa a pesquisar a história de Cristo e vira um historiador. E ele vai a uma pessoa que conviveu com Cristo, pega os detalhes, vai com outra, pega os detalhes, vai com outra, confere aquilo dali, e ele vira então um historiador. E o Espírito Santo aproveita essa capacidade dele de escrever, era um homem muito preparado, e essa vontade dele de pesquisar, de conhecer, e, através de Lucas, nos deixa o terceiro evangelho. Qual é? Lucas, Mateus, Marcos e Lucas. Interessante, o livro de Lucas é um livro totalmente, dos 4 evangelhos, é um livro que é diferente de Mateus, é diferente de Marcos e é diferente de João. Daqui a pouco a gente vai ver essas diferenças. Diz a tradição, isso não está na Bíblia, mas antes de eu falar da outra profissão que ele escolheu, o hobby que ele escolheu, além do livro de Lucas, ele, como um historiador, nos deixou um outro livro. Qual foi? O livro de Atos. Ele é quem melhor conta a história de Cristo. E ele é também quem melhor conta a história da igreja. Veja só. Um gentio se converte, é médico e agora nos deixa 2 livros, se torna um historiador, contando a história de Cristo e contando a história da igreja do Senhor. Conta a tradição, isso não está na Bíblia, que Lucas também gostava de pintar. E ele teria feito um quadro de Maria. Esse quadro andou pela antiguidade, mas depois desapareceu. Eu não sei se isso é verdade, mas isso é narrado em alguns livros. Então, além de médico, ele era o quê? Historiador. E ele era o quê? Pintor. 3 profissões aí. Era chegado também nas artes. Era um artista. Lucas, então, depois se converte, começa a escrever a história de Cristo, narra a história da igreja, de como a igreja surgiu, foi perseguida, as viagens missionárias de Paulo, está tudo escrito nos evangelhos, no livro de Atos dos Apóstolos. E Lucas, então, ele passa
a viajar com o apóstolo Paulo. Sabia disso? Ele era companheiro de viagens missionárias de Paulo. Várias das viagens de Paulo fazia, Lucas fazia junto. E você vai pegar nessas cartas de Paulo, de vez em quando, Paulo menciona os problemas de doença, e Paulo era tão privilegiado, Deus foi tão bom com Paulo, que Paulo adoecia e tinha quem do lado? O médico Lucas. Quando Paulo foi preso, a Bíblia vai contar, pelo menos narra conta duas vezes, que Lucas largou tudo o que estava fazendo para dar assistência a Paulo na prisão. Tanto lá no livro de Colossenses, ele vai dizer: todos me deixaram, todos me abandonaram. Olha, caiu na prisão, é duro. Tem muita visita mesmo, não. E ele diz: todos me deixaram, exceto quem? Lucas. Aí ele completa: Lucas o quê? O médico amado. Lucas, o médico amado. Ele então passa a ser conhecido na história da igreja como médico, mas como um médico muito o quê? Amado. Eu lembro das nossas viagens com equipes de saúde para as aldeias. E até hoje, quando a gente volta lá, aquelas senhoras bem idosas chegam e perguntam: onde está a doutora Gildene? E aquela doutora Júlia? E o doutor Mateus, que é um americano? Eles começam a perguntar pelos médicos, porque os médicos são o quê? Amados, porque cuidam dos filhos, cuidam da saúde. E Paulo, ele deixa isso muito claro, que Lucas era o médico o quê? Amado, porque cuidava de Paulo. Alguns historiadores, pesquisadores, falando do espinho da carne de Paulo, né? Um diz que pode ter sido, que ele poderia ter sido casado e a mulher não se converteu, e poderia ter sido o espinho da carne dele, ter sido a mulher que ele se separou, e que, por não acompanhar o evangelho, que passou a persegui-lo. E já dizia o pastor José Brito Barros: ai do homem que uma mulher persegue, não é? Poderia ser o espinho da carne dele. Mas ele tinha sérios problemas de visão. É tanto que lá em Gálatas ele diz assim: vede com grandes letras que vos escrevi. Poderia ser o problema de visão. Ele tinha sérios problemas de visão, só que ele tinha um médico do lado. Lucas estava lá cuidando dele. Poderia ser malária, o espinho da carne, doença seríssima. Paulo tinha algumas complicações de saúde, mas Deus providenciou para ele Lucas, o médico amado. Tem duas versões para o fim da vida de Lucas. Ele morreu aproximadamente com 84 anos de idade e poderia ter morrido de morte natural, velhice mesmo, mas outros dizem que ele pode ter sido martirizado, ter sido morto por causa do evangelho. Nós não temos nenhuma certeza, nós não podemos afirmar realmente o que aconteceu. A Igreja Católica, ela tem um túmulo na cidade de Pádua, na Itália, onde eles afirmam que seria o túmulo de Lucas, mas nós não temos convicção disso. Dados esses dados biográficos de Lucas, apresentando esse médico para os irmãos, eu gostaria de falar mais 4 coisas sobre Lucas, esse médico tão querido que viveu na época do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, é tirar uma dúvida. Lucas era médico mesmo? Paulo diz que era. Ele trata Lucas como médico o quê? Amado. Mas, se você olhar o Evangelho de Lucas, você não vai ter dúvida que Lucas era médico. Quero contar aqui, mostrar para os irmãos algumas palavras que Lucas usa no seu Evangelho, que realmente comprova que ele era médico. Por exemplo,
Os evangelhos narram que Pedro cortou a orelha de Malco. Não narram? Lucas, o médico, parece um médico legista. Ele diz que ele cortou a orelha o quê? Direita. Notaram a linguagem aí de médico? Que dá aqueles detalhes. E diz que Cristo restaurou a orelha colocando-a no lugar. Uma cirurgia plástica feita por Cristo. Só faltou dizer isso. Os outros evangelistas não se prendem a essa linguagem médica, a esses detalhes médicos, mas Lucas faz isso. Na parábola do bom samaritano, desce o judeu, é assaltado, e ele fica como morto à beira da estrada. Chega então o samaritano, desce do cavalo, aí o médico começa a falar. Diz que ele untou lembra do texto? As feridas, colocou azeite, colocou remédio, colocou unguento. Os outros evangelhos não narram isso. Quem narra essa parábola é Lucas, e usa uma linguagem médica. Não para aí não. Diz que ele botou o judeu no cavalo, o samaritano fez isso, e levou para uma hospedaria. A hospedaria na época corresponde aos nossos hospitais hoje. Usando toda uma linguagem o quê? Médica. Ele narra a mulher com fluxo de sangue, com detalhes, que os outros evangelistas não fazem isso. Por isso que nós entendemos, na linguagem dele, nos evangelhos, que ele era médico. Por exemplo, mais um exemplo, diz que a sogra de Pedro, que foi curada por Cristo, está lá no capítulo 5, estava padecendo de febre alta. Os evangelistas não se preocupem em dar esses detalhes, mas Lucas usa a linguagem o quê? Médica. Quando ele fala da lepra, ele dá os detalhes também dos leprosos que Cristo curou. Então, assim, Lucas era médico. Era médico, era historiador, era pintor e se tornou o quê? Evangelista. E aqui eu quero ter uma conversa com a igreja. As pessoas dizem assim, fulano largou a profissão dele para ser pastor, fulano largou a profissão dele para ser médico, para ser missionário. Como se só valesse, Cristo teria que pegar todo mundo e abandonar as profissões, largar tudo para servi-lo. E Lucas é um exemplo que Deus usa a pessoa dentro do campo profissional dele. Você, para servir a Cristo, você não precisa deixar a sua profissão. Deus usou Lucas como médico, Deus usou Lucas como historiador, só não temos aí a comprovação do quadro, né? Mas como médico e como historiador, Deus usou grandemente Lucas. Hoje se discute muito essa questão de tempo integral e tempo parcial. Pastor que é pastor não pode trabalhar fora. Quantas vezes eu ouço isso? Mas você é pastor e trabalha fora. Como se fosse um pecado, como se fosse errado, como se Deus não fosse nos usar lá fora num campo de atuação. E aqui nós temos um médico, meus irmãos, que é o médico cristão mais famoso da história, mais conhecido da história, que se tornou um pregador, se tornou um pastor, se tornou um cuidador de pessoas, se tornou um evangelizador, foi companheiro de viagens missionárias de Paulo, sem
deixar a medicina. Agora aqui nós temos médicos. Aqui nós temos professores, que eu parabenizo também pela passagem do dia do professor. Nós temos militares aqui dentro, nós temos gente da Polícia Civil, nós temos gente que trabalha em tribunal, nós temos gente que trabalha em presídios, né, Ágata? Nós temos gente que trabalha por conta própria. E nós podemos, cada um de nós, ser usado grandemente pelo Senhor aonde estamos. A questão não é eu deixar a medicina, Lucas no caso, para ser missionário. A questão é, sendo médico, eu posso ser um missionário. Eu posso ser um missionário. Às vezes nós profissionalizamos as coisas. Quem tem que pregar é pastor, é missionário, é evangelista. Eu não, eu sou professor. E eu sempre digo assim, que como pastor, eu me relaciono com pessoas crentes. Eu vou ligar para o irmão fulano, para a irmã fulana, vou jantar na casa do irmão fulano, tomar um cafezinho com o irmão fulano, visitar o irmão fulano, está hospitalizado. É tudo crente. Mas como psicólogo, meus maiores relacionamentos são com pessoas não crentes. É melhor eu ser pastor ou é melhor eu ser psicólogo? É melhor ser psicólogo lá fora, irmãos, e ter a oportunidade de pregar o Evangelho. Gel, na sua sala de aula, conheço sua história. Faz um trabalho missionário melhor do que eu. Ela tem lá um monte de aluno que eu jamais teria acesso. E Deus, meus irmãos, deu a oportunidade a Lucas de pregar o Evangelho a partir da profissão de médico que ele era. Estava lendo um comentário sobre essa história de Lucas e dizendo assim, que a partir do momento que ele se converteu, ele abandonou a medicina. De jeito nenhum. Me provem. Cid lá na caixa, uma bênção. Onde você estiver, seja missionário. Faça que nem Lucas fez. Outra coisa que eu gostaria de falar de Lucas, naquela época, mulher não tinha o menor valor na sociedade. O divórcio era dado a partir de um arroz queimado, de uma comida queimada, não era arroz. Enjoei, divórcio. Isso, divórcio, divórcio, divórcio. Um judeu não falava com a mulher em público, porque se a mulher cumprimentasse um homem em público, ela era tida como uma prostituta. Lembra de Jesus com a samaritana lá no poço? Que escândalo naquela época. Aí chega esse novo convertido, esse historiador, esse médico, meus irmãos, e ele dá um tratamento totalmente diferenciado à mulher. Porque ele observa como Cristo tratava as mulheres. E ele passa a ter uma visão totalmente diferenciada da mulher numa sociedade altamente machista. É Lucas que vai descrever Isabel, a mãe de João Batista. É Lucas que vai dar os detalhes. Quem foi que chutou a barriga da mãe? Quem foi? Quem foi? Isabel, a mãe de João Batista, não foi? Quando ouviu que Maria estava grávida. Olha a linguagem de médico aí de novo, falando de gravidez de mulher. E se você pegar os evangelhos, meus irmãos, o evangelho de Lucas, ele fala de várias mulheres e fala com um olhar totalmente diferenciado. É ele que conta. Mulher, aquela mulher que estava sendo apedrejada, onde estão? Os que estavam te acusando. É ele que conta a mulher que pega o perfume e faz o quê? Derrama
em Cristo. Ele tem um cuidado todo especial com as mulheres da época. E graças a Deus que essa mensagem de Cristo, essa mensagem de Lucas chegou até nós hoje. Um médico muito especial. Um médico humano. Um médico que não aceitava que pessoas fossem discriminadas. Hoje nós ainda temos esse problema com mulheres, nós temos esse problema com negros, nós temos esse problema com indígenas, nós temos esse problema com pobres. Não queria falar de política, mas tem gente que diz assim, só vota no fulano porque é pobre. Pobre nordestino. Precisam ler o Evangelho de Lucas, o Evangelho que combate a discriminação de pessoas. Outra coisa que eu gosto muito em Lucas, que dos 4 evangelhos, ele é preocupado em mostrar a importância da oração. Veja quantas vezes Lucas, um dever de casa aí essa semana, quantas vezes Lucas fala de Jesus orando. Ele era preocupado, ele combatia a discriminação da mulher, mas ele falava também da importância da oração na vida de um crente. E não era um judeu. Era um gentio. E finalmente, meus queridos, judeu, Pedro achava que o evangelho era só para os judeus. Pedro não estava preocupado com um não judeu ser salvo. O evangelho de Mateus, ele foi voltado para os judeus. Marcos escreve um evangelho voltado para os romanos. Aí vem Lucas com o seu evangelho, não é voltado para os judeus, não é voltado para romanos, é voltado para quem? Quem era o colega missionário dele? Paulo. Paulo é conhecido como o apóstolo aos gentios. O evangelho de Lucas é voltado para quem? Para os gentios. Foi nessa visão que nós fomos alcançados pelo evangelho. Talvez ficasse naquela visãozinha de Pedro, o evangelho nunca teria chegado até nós. Lucas é o melhor evangelho para a gente apresentar Cristo, evangelizar uma pessoa. Então, um médico que combateu a discriminação, um médico preocupado com oração, mostra a importância da oração. Um médico preocupado com a evangelização. Esse era o Dr. Lucas. Cuidava de gente, um médico de gente e um médico de almas. Todo mundo sabe, porque tem um livro, não é? O médico, Lucas, o médico de almas, o médico de gente e o médico de almas. Parabéns aos médicos da IBJ, aos estudantes, parabéns aos professores, não importa a sua profissão. O importante é você pregar os princípios do Evangelho, a salvação na pessoa de Cristo para todas as pessoas. Combater a violência, a discriminação, falar de vida de oração e divulgar a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Bitte estrofe o refrão. Não somente para fazer um culto singular, que mistério com muito amor, mas as Coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor. brilhar no meio
A certeza que o Senhor está sempre conosco todos os dias. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nele descansa o meu coração e nada me abalará. Ainda que eu ande pelo vale escuro, Ele me protege, me faz seguir seguro. Guarda minha vida na luta comigo, a vitória é certa. Com as palmas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nele descansa o meu coração e nada me abalará. É certo que a bondade e o amor de Deus estão bem junto a mim, sempre até o fim. Até que habitarei a casa do Senhor todos os dias eternamente. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele descansa o meu coração e nada me abalará. Agora sim, mestre Gilson. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele descansa o meu coração e nada me abalará. E nada me abalará. E nada me DPC. DPC toca rock and roll também.
Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar. Domingo de manhã não teremos EBD nem cultos. Os irmãos estão liberados para saciarem as urnas. Votem corretamente, orem, votem e à noite estaremos aqui. Pode vir para o culto. Na hora de terminar o culto, o telão entra aqui e informa todos os resultados. Não precisa ter ansiedade. Coloque a mão aí no ombro da pessoa que está do seu lado. Pode colocar no ombro de um, do outro. E ore baixinho com ela aí. Peça que o Senhor nos abençoe no decorrer dessa semana. Ore pelo nosso país. Senhor, abençoa o teu povo, espalhado em toda a face da terra. Teu povo que presta culto a Ti, teu povo que Te ama, que Te adora, que Te louva, Te exalta. E nós Te pedimos misericórdia sobre as nossas vidas no decorrer dessa semana. Nos ajuda nas batalhas, nas dificuldades, na luta contra o inimigo, pois nós dependemos de Ti e confiamos em Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma abençoada semana. Quarta-feira, nosso culto de oração, 19h30.